Qual a separação entre suas plantas? Existem muitas possibilidades. Se você os colocar mais próximos, então eles serão menores. Se espaçar mais, ficarão maiores. Não apenas em espaçamentos variados, mas se você planta em blocos ou em linhas, por exemplo. Então esses aipos aqui, eles estão espaçados bem próximos, né, cerca de 25 centímetros, 10 polegadas em tufos. E isso significa que, à medida que crescem todos equidistantes uns dos outros, eles vão causar alguma sombra nos caules abaixo e haverá um leve efeito de branqueamento. Então é um bom método para cultivar aipo. Mesmo cultivando em fileiras, você não obterá esse efeito. O cultivo em blocos foi eficaz para as beterrabas ali devido aos pássaros locais que comem as folhas, especialmente as pequenas. Portanto, é fácil cobrir mudas pequenas. Cultivo em bloco no canteiro, não em fileira. Com uma rede, você cobre mais plantas de maneira mais eficaz. Ou então plantaremos em fileiras como aqui. E particularmente se você tem muitas ervas daninhas, isso permite que você passe uma enxada entre o espaço, entre as fileiras. Então essa é outra opção. Só precisa ajustar seus espaçamentos. Agora vamos analisar algumas calabrese, ilustrando as possibilidades de distância entre as plantas e seu impacto no crescimento. Existem duas camas aqui que têm calabrese e alface. Ambos os vegetais foram semeados no final de fevereiro na estufa, plantados no início de abril e ainda é muito... Nesse período do ano é frio, então as camas foram cobertas com lã por 4 semanas para aquecer as plantas e auxiliar no seu crescimento e estabelecimento. Isso é bem mais fácil quando se tem um plantio em bloco numa cama, ao invés de uma linha em fileira. E então, para o calabrese, qual espaçamento usar? Bem, no ano passado eu usei um espaçamento mais largo de 18, 20 polegadas, cerca de 45 a 50 centímetros. Consegui calabresas grandes. E porque estou vendendo algumas delas, a loja disse, não, elas são grandes demais. Há uma rejeição a calabresas muito grandes. Isso mostra como alterar o espaçamento pode variar o resultado final. Então este ano eles estão mais próximos, a cerca de 39 centímetros, 15 polegadas, e o resultado são cabeças de tamanho médio. Eles ainda não estão totalmente crescidos, logo você não vê o resultado final. Possivelmente na próxima semana, durante o corte principal. Desses, algo mais que estaremos fazendo é tirando folhas externas como esta, caso você esteja se perguntando. As plantas parecem um pouco despidas de folhas, porque removemos as mais antigas à medida que começam a ficar um pouco amarelas e são comidas por insetos, e você pode ver as folhas centrais são mais limpas e belas. E você também pode ver como, quando estão em um bloco aqui, especialmente as do meio, não conseguem se enraizar amplamente. Logo, o espaçamento delas é totalmente determinado pela quantidade e tipo de plantas vizinhas competindo por comida e umidade. Enquanto na extremidade da cama existem uma ou duas plantas maiores, onde elas podem se enraizar mais, e isso apenas mostra como o espaçamento afeta as coisas. E então aqui neste canteiro temos alface. Temos colhido há 6 semanas, vemos semanalmente e pegamos as folhas externas. Ao longo dos anos percebi que este espaçamento, cerca de 8 a 9 polegadas ou 20 a 22 centímetros, dá um resultado muito bom, permitindo que a planta viva por muito tempo, porque ela pode desenvolver um bom sistema radicular. Mas também há bastantes em um espaço, eles estão próximos o suficiente para ter muita alface para colher. Então é equilibrar essas duas opções. Estamos colhendo várias folhas médias, não buscamos folhas monstruosas. Se espaçar mais, pode ter folhas um pouco maiores mais perto. Você pega folhas considerando todos esses aspectos. E essas plantas, na verdade, devem viver e produzir por mais 4 semanas ou mais, o que significa que um plantio deu um resultado realmente valioso. E a seguir vamos olhar para as ervilhas, porque há novamente muitas considerações ao plantar suas ervilhas. Com ervilhas, na verdade, existem 2 tipos de colheita que você pode fazer, especialmente na primavera, quando crescem melhor de toda forma.
Aqui temos o exemplo de ervilhas para brotos, onde a colheita que estamos fazendo são essas lindas pontas e elas têm gosto de ervilha. Então, para isso, funciona bem para eles em um espaçamento típico de salada, um pouco como a alface que acabamos de ver, talvez um pouco mais largo. Então, eles estão realmente em 20, 25, 30 centímetros, varia um pouco. Na realidade, esses estão a 30 centímetros um do outro. E quando começaram a vida, parecia muito espaço. Você pode plantar ervilhas para brotos mais de perto e então você terá uma primeira colheita maior após 6 ou 8 semanas. Mas então as plantas ficarão sem energia e não continuarão a produzir por tanto tempo. Neste intervalo de 30 centímetros, 12 polegadas, há 2 ou 3 plantas por monte. Elas já estão produzindo há 2 meses e ainda continuam. Então tivemos várias colheitas seguidas. É um modo bastante eficiente de fazer isso. E plantamos em março a partir de semeadura de fevereiro. Em abril começaram a se desenvolver. Em maio a colheita parecia abundante. Começamos em abril e você pode ver agora como aqueles plantas que inicialmente pareciam distantes preencheram o espaço e estão utilizando-o de forma eficiente. Então isso são brotos de ervilha. Ao observar as ervilhas para vagens, percebe-se a diferença completa no espaçamento. As ervilhas nesta longa fileira são da mesma variedade de ervilha plantadas ao mesmo tempo, como o canteiro que acabamos de ver, para brotos de ervilha e plantas iguais. Mas você pode ver o efeito totalmente diferente ao espaçá-los em 2 fileiras estreitas no meio do canteiro, separados por 15 centímetros ou 6 polegadas. E isso facilitou o suporte a eles à medida que crescem com este método de postes e cordas. Então, ter uma linha ao invés de um bloco é muito bom. Se você quer seguir este caminho, essas são para as vagens e a variedade Alderman produz belas vagens gordas, de acordo com o que você quer. Mas eu também uso para ervilhas para brotos, porque é uma variedade muito vigorosa. Você pode ver o quão alto ele cresceu. Na verdade, é semear um pouco mais tarde que aqueles ali. É bastante vigoroso, produzindo muitos brotos ou vagens. Vamos analisar os vegetais de raiz, pois as considerações são um pouco diferentes. E também se você semeia diretamente, vamos olhar para algumas cenouras semeadas diretamente, na verdade, a seguir. Com vegetais de raiz, há uma consideração importante. É se você os espaça muito perto, você terá muita folha e não tanta raiz como em raiz carnuda comestível. Então, com cenouras, por exemplo, há na verdade uma consideração adicional, que é cenouras e pastinacas, os 2 principais vegetais que eu semeio diretamente, porque a parte que queremos comer é a longa raiz principal e o transplante, isso muitas vezes quebra, nem sempre. Então, é mais fácil traçar uma linha no canteiro e semear em fila. Poderíamos espalhar as sementes, mas o espaçamento seria um pouco mais aleatório e também seria difícil de capinar. Então aqui nós semeamos fileiras 2 meses atrás, em abril, agora é junho, e eles estão 22 centímetros, 9 polegadas de distância. Essa é a distância entre as fileiras. O espaçamento na fileira de cada cenoura é cerca de 1 centímetro, meio polegada. Não exatamente porque é muito difícil de semear. Semear diretamente é um desafio de precisão. Leva muito tempo se você realmente quer ser tão preciso. Pegamos as sementes e as espalhamos. Então, em lugares que estão muito espessos, é bom fazer um pouco de desbaste. Cerca de 3 semanas atrás, vi o que estava acontecendo e colhi algumas cenouras minúsculas, não para comer, mas para deixar as fileiras mais uniformemente espaçadas. Aqui um exemplo onde deixei alguns a mais. E você também pode fazer isso com moderação, né? Porque então, o que você pode fazer? Então, agora estamos 8, 9 semanas após a semeadura e eu vou puxar essa cenoura, que é a maior parte superior que eu posso ver naquele pequeno aglomerado ali. E puxar uma assim significará mais espaço para o continuo crescendo. Poxa, é bem duro. Está realmente muito seco no momento e isso torna mais difícil. Não sei se isso vai sair. Se conseguir envolver meus dedos, que pena. Não aconteceu.
Então, basicamente, havia uma boa raiz de taxa ali. Talvez se eu puxar mais um só para conseguir isso. Sim, este está vindo. Então, eu acho que este teria sido bastante grande. Então, é isso que eu estava tentando fazer, puxar o maior. Isso evidencia que nem sempre funciona. Mas, basicamente, essa colheita que eu estava fazendo ali tem sido uma espécie de desbaste. E agora você pode ver o bom espaçamento uniforme do que restou. E funciona muito bem, então continuar voltando a cada poucos dias e puxar mais alguns. Então, com um monte de cenouras assim, você pode ter várias colheitas por um bom tempo. Esse espaçamento permite que você observe o ocorrido e ocasionalmente colha cenouras para afiná-las e deixar o resto crescer. Então temos um exemplo de semeadura direta. Agora vamos observar o plantio de vegetais de raiz. Existem muitos vegetais que não são de raiz pivotante, que você pode transplantar. E aqui está um exemplo, beterraba multissemeada, na qual semeamos 4 sementes em um monte e transplantamos, visando 4 mudas. Adicione um espaçamento de 30 centímetros ou 12 polegadas, eles estão muito próximos. Isso implica que a colheita produz raízes pequenas a médias, entre o tamanho de uma bola de golfe e uma bola de tênis. Se deseja raízes maiores, pode optar por 15, de 16 polegadas a 40 centímetros ou mais, para cada toceira, em um espaçamento equidistante. Isso produz bastante beterraba em área pequena. E o motivo de eu estar fazendo assim é em parte por antecedência. Portanto, é uma colheita de beterraba bem cedo, nesta época do ano. E também por causa das pragas, descobrimos aqui que os pássaros comem muitas das mudas. Eles apreciam muito mais as folhas pequenas do que as maiores. E então, antes, isso tinha uma rede por cima, e agora não precisa mais porque as plantas estão grandes e robustas. Então, nesses tufos, o que fazemos é retirar. Você tem um tufo de 2, 3, 4 ou 5, então eu colho um daquele. E então você vê como consegue uma raiz de tamanho decente. E as beterrabas restantes, assim como as cenouras que acabamos de ver, então tem mais espaço para crescer. Então você pode, usando este método e este tipo de espaçamento, voltar várias vezes a uma pequena área e fazer colheitas repetidas frequentemente. O método também é eficaz para cebolas, cebolinhas, rabanetes, nabos e outros vegetais de raiz. E só para terminar, vamos olhar para um exemplo um pouco diferente, que são as batatas. Então, a semeadura múltipla não funcionaria para batatas. Você apenas planta uma batata, é fácil. E a questão é qual o espaçamento para colocá-la. E aqui eu coloquei bem perto. Existem muitas opções porque depende do tipo de batata que você está cultivando. Por exemplo, as primeiras precoces, que colhem em junho e depois param de crescer. Então não há sentido em dar muito espaço para elas, porque elas nunca vão usar isso. Primeiramente, batatas precoces são o tipo genérico. Certifique-se de saber qual tipo você está plantando. Podem ser plantados com distância mínima de 30 centímetros. Acho que é o mais apertado que você gostaria de ir. Isso vai render muitas batatas primeiras pequenas e saborosas. Aqui nós temos... Notei uma batata chamada Casablanca, que é descrita por vezes como primeira precoce, outras como segunda precoce. Então ela está meio que entre as duas e cresce muito, como dá para ver. Então isso funciona, está funcionando bem com um espaçamento um pouco maior, onde permitimos cerca de 42 centímetros, 16 polegadas entre cada planta. E cada planta está produzindo muitos caules. Na verdade vou colher esta aqui só para você ter uma ideia de como isso funcionou ou não. Na verdade, ainda não colhi nenhum desta fileira. Estamos colhendo sem cavar, apenas puxando. E isso revela o que cresceu sobre folhas e caules. Isso parece bastante bom. Então isso é uma primeira colheita precoce. Os tubérculos estão saindo sem muita pele. É um resultado comum da primeira colheita precoce. Há muitos deles visíveis se desenvolvendo aqui. Então, as batatas crescem muito bem agora, Diggy. E eles estão se desenvolvendo principalmente no composto superficial, o que significa que eles saem bonitos e limpos. Então,
parando por aqui, há mais alguns, mas percebe-se que é um bom rendimento de primeiras batatas precoces sem tomar muito espaço. Temos 8 plantas nesta área aqui, não muito grande, e isso vai render alguns quilos ou libras. Nas próximas semanas, provavelmente, obrigado.